Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho da Noite, vamos convidar nossa irmã Ionara, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Minha amiga Ionara, é com você. Boa noite a todos. Livro Canais da Vida, Emmanuel. Mensagem 10. A cólera. A cólera é responsável por alta percentagem do obituário no mundo, como legítimo fator da enfermidade e portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes, é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha as sugestões da delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, conseguem reduzir ou sanar. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz, a confiança no Senhor que, nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se, o homem, à frente da vida, é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Emmanuel. Agora, vamos fechando nossos olhos, serenando os nossos corações. Que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga possam estar conosco neste Evangelho, para que possamos ser luz, paz, esperança e amor uns para os outros e para todos que nos ouvem. Que a sua palavra, Senhor, possa ser irradiada através da nossa fala. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Ionara. Agora já harmonizado, sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e a explanação do Evangelho. Pedimos ao nosso irmão Irandi que inicie a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Itens 9 e 10. A cólera. Irandi, por favor. Boa noite a todos. Vamos dar início à leitura do primeiro parágrafo do item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos a cólera. Allan Kardec, em obras póstumas, na primeira parte, chamada Egoísmo e Orgulho, nos diz o seguinte: a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma, da sua superioridade individual. Aí daí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. Dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa de que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai,
concentra na vida terrena todo o seu pesar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Mas, para isso, é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento ao seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Alimentando todos as mesmas pretensões, tem resultados perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que conseguem obter. Então, quando o homem não vê se realizar o menor dos seus desejos, o que ele faz? Ele se entrega à cólera, ofende, agride de forma mais cruel o seu oponente. Mas ele assim age com aqueles que ele sabe que não terão condições de reagir. Jesus combateu insistentemente o orgulho por ser um sentimento contrário à lei do amor, que nos diz que somos todos irmãos. Esse sentimento de cólera, ela cega a razão, nos faz sentir, como nos disse Allan Kardec, superiores a tudo e a todos, e que todos devem se curvar à nossa frente. Esse sentimento não está relacionado a alguém que seja rico, tenha autoridade, seja pobre, subordinado, chefe. Esse sentimento do orgulho que nos traz a cólera é de todos nós. E devemos combatê-lo, então, diariamente, e prestarmos atenção quando nós somos colocados um pouco abaixo ou alguém nos contraria, como é que nós estamos reagindo. Paulinho, você pode, por favor, dar sequência na leitura do Evangelho? Com certeza, Irandir. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. O que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão orgulho ferido por uma contradição? Vemos aqui que quando alguém perde o controle e age de forma irracional ou impulsiva, muitas vezes é devido a um acesso de demência passageira. A demência passageira aqui não se refere necessariamente a uma condição clínica, mas sim a um estado momentâneo de irracionalidade ou descontrole emocional. Esses acessos de demência estão frequentemente ligados ao orgulho ferido. Quando alguém se sente ferido em sua autoestima, seja por uma contradição, uma crítica ou algo semelhante, o orgulho machucado pode desencadear uma resposta emocional intensa, levando a pessoa a agir de forma impulsiva e irracional, mesmo contra seus próprios interesses. Como exemplo, imaginemos alguém que está participando de uma discussão e é contradito por outra pessoa. Se essa contradição ferir o orgulho dessa pessoa, ela pode agir com muita raiva, desconsiderando os argumentos da outra parte e se recusando a considerar qualquer perspectiva diferente de sua própria. Esse texto nos faz refletir o quanto é importante reconhecer e controlar nosso orgulho, pois ele pode nos levar a agir de maneira prejudicial em momentos de conflito e causar um dano irreparável nessa vida. Um momento de reflexão, vários séculos de dores. Eu tenho aqui um exemplo para contar. Certa ocasião me contaram uma história de um tal Sr. X, muito ciumento, extremamente possessivo. Questionava sempre sua esposa, para onde ela ia, o que fazia, imitando suas saídas e contatos com parentes. Os amigos do Sr. X no trabalho, sabendo de sua ciumeira, sempre o provocava, dizendo que sua mulher estava o traindo e que ela saía às escondidas. Cada vez mais sua cólera aumentava e as brigas com sua inocente esposa eram constantes, devido às calúnias e chacotas dos amigos. Certo dia, sorrateiramente, ele chegou sem ela perceber e, aproximando do quarto onde ela estava, ouviu sua mulher dizendo: "Como você é lindo, como amo você,
Você é a melhor coisa que já me aconteceu até hoje. Com o impulso de cólera, o mesmo empurrou a porta com muita violência. Sem pensar, com uma arma em punho, acertou em cheio sua esposa, que veio a desfalecer. Quando ele percebeu com quem ela falava, era uma recente aquisição, um cachorrinho, que adquiriu para fazer companhia à fiel cuidadora. Assim somos nós, impulsivos, orgulhosos, desequilibrados. O nosso orgulho, nossa vaidade, nosso mal que nós temos dentro de nós, causamos as cóleras e causamos muitas dores a nós e a muitas pessoas. Aina, você poderia dar continuidade ao Evangelho, por gentileza? Pois não. Boa noite a todos. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu estado de agitação violenta, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque eles não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine, ele por aí, que impressão produzirá nos outros. A cólera, meu irmão, é uma doença, sim, uma doença, porque se nós observarmos, ela nos faz mal. Certo, alguns dizem que é a personalidade, mas se deve e pode-se eliminá-la da nossa vida, como já mencionei, porque ela faz muito mal à nossa saúde física e emocional. A cólera é contrária à caridade, à humildade cristã. Não podemos deixar a mesma nos dominar. Quem cultiva a cólera torna-se uma pessoa rude, grosseira e causando sérios distúrbios orgânicos. Bem, estou falando isso tudo porque sou uma pessoa que passei por isso, até encontrar alguém que há 46 anos estamos casados e me ensinou a outra face. Hoje em dia, eu olhando certas coisas que eu tive de cólera atrás, fico até com vergonha, acredita? Eu digo, meu Deus do céu, quanta energia boa eu estava gastando. Podia botar isso numa energia boa, estava botando uma energia ruim. Pelo amor de Deus, a gente faz muita coisa que, graças a Deus, abaixo de Deus, ao meu esposo, eu mudei. Silvia, você pode dar sequência à leitura do Evangelho? Claro que sim. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpre esforçar-se por vencer um pendor que o toma objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada repara, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá conter a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Então, meus amigos, no texto acima fica muito claro para nós o convite que nos é passado para uma profunda reflexão sobre a cólera e suas consequências. A cólera é um fardo que carregamos e que pesa muito sobre nosso bem-estar. Nos prende em um ciclo negativo, impedindo o nosso crescimento e a nossa evolução. Precisamos urgentemente aprender a dominar esse sentimento por respeito a nós mesmos. A cólera impacta na nossa saúde física e mental, tornando-se um veneno que lentamente nos vai debilitando, prejudica a nossa imunidade e o risco de doenças aumentam. Em uma discussão acalorada, falamos muitas coisas, até o que não deveria, e cada um segue seu caminho. Porém,
No decorrer do dia, ficamos pensando na discussão e que poderia ter dito isso e aquilo. E vou ficando com raiva de mim mesmo porque não lembrei disso. E logo depois estou com dor de cabeça ou uma baita dor de estômago. Então, precisamos prestar atenção a isso, não é mesmo? A explosão da cólera não afeta somente a nós mesmos. Ela atinge em cheio aqueles que nos cercam, aqueles que amamos, criando um ambiente de medo, insegurança, ressentimentos, mágoas e sofrimento. É muita coisa, não é, minha gente? Então, para eliminarmos a raiva, temos um longo caminho. É um processo difícil e desafiador, mas é possível. Através do amor, da compaixão, podemos trilhar o caminho da paz interior e da felicidade. Cada evangelho, falamos do amor de Jesus por nós. Aprendemos que o amor é o remédio. Então, vamos usá-lo sem moderação. Temos o poder de escolher como reagir às situações da vida. Vamos optar pela serenidade, pela compreensão e pelo amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muito tempo eu posso dizer que eu era, uma pessoa muito impulsiva, mas muito impulsiva mesmo. Era toma lá da cá. Sabe aquela história? Eu batia primeiro e perguntava depois. Eu mudei. Isso eu devo muito ao Irandi, ao Evangelho feito em casa, agora o Evangelho aqui mais moderado ainda, mas lá atrás realmente eu batia primeiro e perguntava depois. Então nós precisamos prestar muita atenção e dominando cada vez mais essa cólera com o amor. Então agora eu vou pedir ao Irandi para dar continuidade ao Evangelho. Por favor, Irã. Então, vamos ler o último parágrafo do item 9. E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar-se. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, e vemos isso acontecer muito, não é mesmo? Não é pessoal. No gesto de fúria, fulano fez isso, matou, deixou paralítico, botou fogo na casa, no carro, bateu no filho e machucou muito, bateu na esposa, quebrou as coisas dentro de casa, destruiu sua vida. Mas é uma pessoa boa, trabalha bastante, um bom amigo, um bom marido ou esposo, um bom filho. Não sei o que aconteceu com ele ou com ela. Existe uma necessidade, gente, muito grande de procurarmos nos conhecer. Fazer uma avaliação dos nossos pensamentos, porque tudo começa neles. Avaliar como reagimos nos momentos que não nos satisfazem as nossas vontades. Se brigamos, xingamos, ficamos com raiva e guardamos essa mágoa dentro do nosso coração, cuidado, porque talvez não vamos revidar com as pessoas nas quais temos coragem para fazer isso. Nós podemos revidar com os que achamos mais frágeis, e esses estão sempre dentro do nosso lado. E as consequências serão desastrosas. E quando a fúria passar, lágrimas como ácidos irão rolar pelas nossas faces. Vamos procurar nos conhecer, descobrir cada defeito da nossa personalidade e saber como trabalhar para modificar, colocando em seu lugar uma virtude. É um trabalho duro, difícil esse. Por isso, só conseguiremos nos ligando a Jesus, que é o exemplo da doçura, da mansidão e da paz interior. Vejamos o que nos diz o Divino Mestre. Quais seus conselhos em relação a essa mudança do homem velho para o homem novo? Antes que, como um vulcão, explodirmos e lançarmos nossas piores energias sobre alguém e sobre o ambiente em que estamos, causando um grande mal a todos.
recorramos a Jesus, que é a solução para a nossa imperfeição. Barbosa, você pode, por favor, dar sequência à leitura do Evangelho? Claro, Irandir. Boa noite a todos. Iniciando o item 10, segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam, exemplo melhor, aos atos de força. Muito fácil, né? E quantas vezes nós já fizemos e vimos alguém fazer, né? Cometer um erro, machucar alguém e se desculpar e dizer, só assim mesmo, eu não mudo, eu nasci assim, eu vou crescer assim e não mudaremos. É uma forma puríssima de demonstrar o orgulho guardado e usar ele para justificar essa falsa ideia. Somos capazes sim de mudar, somos capazes de evoluirmos, somos capazes de repensar tudo o que fizemos e ainda temos que fazer. Temos que pensar que estamos nesse mundo, gente, para evoluirmos. Se nós pararmos um pouco e pensarmos quanta evolução nós já tivemos na nossa longa estrada. Se não houvesse evolução nenhuma, nós estaríamos aí na Idade da Pedra. Como estaríamos hoje? Sem internet, sem carro, sem fogo, sem roda, sem nada. Tem que haver evolução e nós estamos aqui para isso. E como consequência dessa falsa ideia, as pessoas podem se sentir desencorajadas a fazer esforços para melhorar a si mesmas. Elas podem aceitar desafios ou comportamentos negativos em si mesmas, achando que não tem responsabilidade sobre eles. Eu sou assim, eu não tenho culpa. E nós já ouvimos isso. Eu não tenho culpa, eu sou assim, eu nasci assim. Eu não sou culpado de ser assim. E ouvimos muito aquele ditado, né? Bem antigo. Pau que nasce torto, morre torto. Mas se nós observarmos, tem muitos paus que são tortos, mas que o carpinteiro faz aquelas tábuas bem retinhas e faz lindos móveis. Bem assim somos nós. Nós podemos nos depurar, nós podemos nos aperfeiçoarmos e de uma madeira bruta, de um pau torto, virarmos uma tábua lapidada, um diamante lapidado. Nós temos que fazer isso, nós temos que procurar isso para nós. E um exemplo seria o seguinte: imagine uma pessoa que tem dificuldade em controlar sua raiva, sempre que algo acontece com ela, ela explode em acessos de raiva, dizendo coisas cruéis e agindo de maneira impulsiva. Em vez de reconhecer que precisa trabalhar sua capacidade de controlar suas emoções, ela se justifica dizendo, eu sempre fui assim, faz parte da minha personalidade, não posso fazer nada sobre isso. Ela atribui sua raiva ao seu temperamento inato, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações e buscar maneira de melhorar sua capacidade e de lidar com essa frustração que ela tem. Essa atitude reflete a ideia falsa mencionada na narrativa, onde a pessoa se recusa a se esforçar, a fazer um sacrifício para corrigir esses defeitos, aceitando-os como inevitáveis devido à sua natureza. E no final, o que acontece? É o que a nossa irmã Silvia falou agora. Hoje ela pensa, ela reflete o mal que ela causava. Mas ela, na época, talvez ela não tivesse esse pensamento, essa reflexão. Hoje ela tem, como qualquer um de nós temos. Quem de nós não já explodiu? No trânsito, com o filho, com o irmão, com o amigo, no trabalho. Todos nós já explodimos. Mas resta a nós termos a sensibilidade de nos refazermos dessa explosão e procurarmos, ao invés da cólera, a solidariedade, a caridade, a humildade. Fernanda, você pode continuar, por favor? Boa noite, claro, Barbosa. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático,
não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto que no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. É o sentimento de raiva acumulado dentro de nós que se transforma em cólera, e é o nosso comportamento que vai importar. É o nosso comportamento que vai nos levar ao ato de violência ou não. Não é o corpo físico que conta nesse momento. Independente do corpo físico que temos, os nossos sentimentos já estão no nosso espírito. São eles que nos levam à violência, quer física ou moral. E devemos trabalhar ativamente para não deixar que essa violência se desenvolva. Só que quando o espírito não tem um corpo físico que auxilia na concretização da violência, por mais colérico que seja, ele não leva o efeito ato violento, por não ser capaz fisicamente. Mas mentalmente, ele cria um campo de luta muito forte contra o seu oponente. O outro que tem um corpo físico avantajado, mas tem um sentimento mais purificado, são bem mais tranquilos, como diz Jesus, mansos e pacíficos. Como eu já disse, todos os sentimentos estão no espírito. Nós nascemos no corpo físico necessário para a nossa evolução moral e espiritual, e temos que aprender a controlar nossos sentimentos. Só conseguimos diminuir nossos defeitos exercitando as virtudes. Temos que trabalhar ativamente e desenvolver a calma e a paciência para podermos realmente melhorar. Ionara, você continua a leitura do Evangelho para a gente? Pois não. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a voz espírita até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserve vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Sendo assim, devemos separar o que é do corpo e o que é do espírito. É responsabilidade de cada um controlar seus atos. Se não é possível corrigir uma anormalidade física, a anormalidade do espírito sempre pode ser melhorada. O Evangelho acima mesmo fala: o espírito não pode modificar o corpo, mas, se assim desejar, com muita boa vontade, pode-se melhorar sempre. Nós somos testemunhas de quantas transformações acontecem conosco e com as pessoas que convivemos. Quantas modificações somos capazes de fazer em nossas vidas, no nosso pensar, no nosso agir. Como podemos mudar, como podemos aprender se estivermos dispostos. Os vícios, eles ficarão em nossas vidas tanto quanto permitimos. Se os repelimos e nos empenharmos, conseguimos afastá-los. Se partirmos do princípio que nascemos assim e estamos fadados a terminarmos essa existência do mesmo modo, não haveria utilidade alguma no livre-arbítrio e não teríamos progresso algum a cada nova encarnação. Seriam sucessivas vidas vazias, o contrário do que acreditamos nós espíritas. Muitos são os que mudam diante de dificuldades que essa existência os apresenta. Mas que inspirador observar os que mudam por ver a bondade de Deus diante da graça recebida todos os dias. Um exemplo muito comum é observarmos uma pessoa que tinha um padrão de vida elevado. Eu tinha uma colega de trabalho que mal nos cumprimentava, passava e nem olhava para os lados. Ela reagia grosseiramente a qualquer coisa que a gente falasse ou fazíamos. Só que em 2008, ela teve a casa invadida por uma enxurrada. Ficaram ilhados no telhado, assistindo carro, máquinas, portão serem arrastados pela água. Quando ela voltou ao trabalho, ela relatou para a gente tudo o que havia acontecido. E ela usou essa fala: a gente não é nada. Não adianta ter dinheiro, bens materiais.
A gente pensou que ia morrer naquele telhado, mas saímos salvos disso tudo. E a gente teve ajuda de onde menos esperava. A partir daquele dia, nós conhecemos uma nova pessoa. Ela ficou simpática, caridosa e até trabalhadora na igreja que frequenta. Por isso, sempre é possível melhorar. Sempre é tempo para a gente evoluir. É só a gente deixar o amor entrar nas nossas vidas. Silvia, é contigo. Bom, muito obrigada a todos. E vamos lá, chegamos ao final do nosso evangelho. E agora eu peço ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Agradecemos então a Jesus, nosso divino mestre e amigo, aos nossos amigos espirituais, ao mentor responsável por esse nosso evangelho, rogando as suas bênçãos para todos nós e para cada um desses nossos irmãos que estão participando conosco desse banquete espiritual. Rogamos que a equipe espiritual possa balsamizar estas águas para que sirva para o nosso corpo e para o nosso espírito. Querido Jesus, muito feliz nós todos estamos aqui por esse momento do teu evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.